pressionar o Estado, é uma escada aí de briga. Nós somos uma escada. Porque você vai na justiça, né? O Estado vai te responder, olha, as minhas 12 cotas eu fiz. A União vai falar, as minhas 15 Eu sei, mas as cotas não são os limites dos problemas de saúde do pessoal. Então aí é um problema maior. Eles têm que ser responsabilizados além daquilo lá. Se você tem um problema real, concreto, isso dentro do abstrato, aí ele coloca lá um número de cotas. Mas se você tem o real, que é o concreto lá, ele também tem que se responsabilizar por aquilo lá. Não é só o município. Mas eles não fazem isso, porque assim, eles já te dão um teto baseado no número de população para você trabalhar a saúde. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer em cima desse teto. O que você faz além, não tem, eles não fornecem. Mas isso que eu estou te falando, eu entendi isso. Você brigar por algo a mais. Aí achar os caminhos para brigar por esse além não pode. Um exemplo da briga que se tem, por exemplo, o ambulatório de saúde da PAI. Faz quantos anos que o ambulatório está funcionando? A gente já está comprovando para eles que a gente faz um atendimento além do que é proporcionado para a gente por eles, já há mais de 4 anos. E eles não fizeram nenhuma revisão de teto. Então, ou seja, o trabalho que tem que ser feito dentro do município para a pessoa com deficiência, feito pela instituição, a instituição carrega praticamente sozinha junto com a Secretaria de Saúde. Me permite só mais uma sugestão. Diante dos fatos, pelo que a gente observa aí, é que o Estado não está cumprindo com o seu papel. Seria aumentar esse número de cota, que isso já vem se arrastando há muito tempo. A demanda é maior do que a cota que o Estado oferece. Não, então, mas você está falando de demanda, Romildo. Você está falando de demanda. O Estado, ele cumpre o papel dele perante o que ele, você entendeu? Agora, a questão da demanda, eu até concordo com você, gente. É absurdo o que acontece. Tá. Só que, infelizmente, a gente não tem esse força de expressão que eu acabei falando demanda, não era isso que eu gostaria de falar. É com relação à cota que o Estado oferece. Sim, sim. Exemplo, 20 para ultrassom. O que nós poderíamos fazer enquanto que Câmara, no primeiro momento? Presidente, a minha sugestão é você fazer uma moção de repúdio para o Estado, ou para a União também, a quem tem responsabilidade, mais um ofício endereçado também à AMINAP, que é a União dos Prefeitos da Alta Paulista, e a gente tentar levantar essa questão. Para brigar, para melhorar. Gente, ó, eu vou dar minha opinião particular. Aí sim. Vocês bom. Eu acho, no meu modo de ver, certo, que faltou empenho político para pedir aumento dessas demandas. É isso que nós estamos Eu tenho a certeza absoluta. Agora, não venha falar, a Câmara não fez, porque a Câmara não é procurada por nada, para nada. Nesse momento Certo? que está surgindo. Então, faltou empenho do chefe do executivo e brigar. Até pelo fato de não terem nem registrado quanto que é essa demanda. Como que vai lá pedir aumento de demanda? Agora, Se não sabe. Se deixa claro também uma coisa, esse é o papel do Executivo fazer isso aí. Sim. Nós vamos colaborar aqui. Nós vamos fazer a nossa parte de colaboração. O que a gente pode fazer? Quem Está tem do os lado dados? dele na hora de pedir. Só quem tem os dados é o Executivo, é a obrigação dele. A Mas vocês estão vendo quanto é importante essas reuniões? Nós sempre defendendo isso aí, Chico. Não, então, eu sei. Que envolvesse mais a Câmara, que envolvesse mais a população. E eu sei, mas olha, quando se torna uma coisa, que nem eu fiquei sabendo ontem à noite, quando me avisaram dessa reunião, porque a gente não tem nem noção do que está acontecendo. Aí, um chega, não, mas ninguém estava sabendo. Aí me disseram, me procuraram para falar sobre essa reunião e eu postei no grupo Eleições e até me senti na obrigação de vir aqui, porque eu tinha certeza que não haveria quase ninguém aqui. E esse é um assunto muito importante, porque fica parado numa reunião. Uma coisa, a gente que está aí há alguns anos na janela, quando tem muita cabeça, desvirtua o assunto. Não adianta a gente achar que vai fazer uma reunião com 5 mil pessoas e vai ter... Sim, mas não interessa. Quando se torna público, há uma obrigação de ser feito. Tanto é que eu me senti obrigada em vir aqui para representar o grupo. E bom, Sheila, até para a própria prefeitura. Por quê? As pessoas não vão ficar... As pessoas não vão ficar falando mal sem saber o que está acontecendo, porque eles não têm obrigação de saber que eles vão lá no médico e não é bem atendido ou não é feito exame, eles não sabem por trás daquilo o que está acontecendo. É uma grande oportunidade para... Não é? Eu acho que do lado técnico... Esclarecer. Essas audiências públicas, elas são regulamentadas por lei e elas acontecem quadrimestralmente a partir de 2013 e elas
elas aconteciam trimestralmente desde 2002, 2003. Elas são publicadas no jornal, falam no rádio e no site da prefeitura, né? Então isso acontece há muitos anos. Se vê. A participação é mínima. Sim. Sabem a participação. Esse é um esclarecimento. Segundo, quanto ao recurso, o financiamento da saúde é tripartite, realmente. E isso também é regulamentado por lei. O Estado, ele aplica tanto, o federal aplica tanto e o município tem um mínimo de 15%. Isso tem sido feito. Só que o recurso federal, imagina um bolo, que é o Brasil. Cada município tem um pedacinho. Ele é dividido por per capita. Eu tenho 20 ultrassons. Para eu fazer 30, eu tenho que tirar 10 de Núbia. Ou eu tenho que tirar 10 de Adamantina. Ou eu tenho que tirar 10 de Oswaldo Cruz. Ou então tem que parar de construir estádio e aplicar na saúde. Exatamente. Esse recurso, ele é dividido per capita. Então, se para eu ter direito a mais, eu tenho que tirar do colega. Mas tudo bem, ó. Isso tudo é Considerando isso que por você lei. está falando, mas se todos passarem a brigar, vai tirar um pedaço do bolo maior que da União. Exatamente. Pode ter Mas certeza aí disso. Se é uma todos brigarem. briga. Mas tem alguém que começar a brigar, tem alguém que começar a brigar. Não é porque Mas é tem uma briga que a gente não vai coisa brigar. que não é de Lucélia, nem de Oswaldo Cruz, é nacional. O problema do financiamento do SUS é nacional. Sim, mas eu acho. Agora a campanha Saúde mais 10, que eles querem mais 10%, né? E se acontecer, vai melhorar. E outra coisa, a tabela do SUS, que é ridícula. Hoje a tabela do SUS paga R$200 de uma cesariana. E parece que há uma demora no pagamento também, né? É prestado serviço e parece que depois de um tempo que é pago um valor... Não, o pagamento é legal, sim, paga em dia. Não, mas assim, presta o serviço, depois tem um procedimento para depois receber, não é isso? Então, se vocês verem a tabela do SUS, os valores são ridículos, infelizmente. É assim, ou é 8 ou é 80. Ou o SUS paga 2.000, ou um particular é 5.000. A sua consideração aí foi maravilhosa, a gente até entende, certo, que você está aqui para justamente fazer isso aí. A questão toda que foi levantada através desse requerimento aqui foi a questão de como se chegou a esses números, entendeu? Essa que é a questão dizendo sobre os exames. Como chegou a essa absurdo? É um absurdo o que acontece lá dentro. Você tem uma demanda mensal de 100 exames e você tem 20. Mas nunca ninguém se preocupou em tomar uma providência. Isso é um problema Mas- nacional. Olha, e que fique bem claro que não é nada com o funcionário da saúde. Eu sei que vocês se desdobram lá, vocês tentam ajudar, vocês ficam ali e pedem, não é com vocês. Então, para melhorar isso, tem que aumentar o bolão. Então a gente tem que achar Se instrumentos são para 30 milhões, tem que dobrar para 60 milhões. E dividir isso de novo e aumentar para todo mundo. Porque não tem como aumentar só para a Lucélia ou aumentar só para a Adamantina, porque eu tenho que tirar de alguém. Então, tem que vir dinheiro novo para redividir e melhorar. Agora, isso daí é uma briga que, como você falou, pode começar daqui, ir para regional, ir para o estado e para o federal. Isso já Mas tem que começar. Isso porque nós temos o Conselho de Secretários Municipais que luta por isso há anos. Por uma melhoria de tabela SUS, uma melhoria do orçamento da saúde. Tem deputados que lutam há anos por isso. Tenho agora o mais 10, que está todo mundo envolvido, é uma campanha. Então, mas só fica na parte política essa briga. A gente tem que partir, eu acho, se a parte política resolve, começar a achar instrumentos legais para a gente poder cobrar isso daí. Ótimo, você Você achar. entendeu? Achar instrumentos legais para poder fazer cumprir essa obrigação. Que a Olha, gente tem. gente, a situação ela é tão complexa que eu falo assim, ela se estende a tantos outros lugares, que nem outro caso que a gente atendeu também esse tempo atrás, foi o caso de um paciente que precisava fazer a câmara hiperbárica em Barretos. Ele fez toda a avaliação do hospital de Barretos, e ele veio com a documentação para mim. No meio da documentação, eu achei um atestado do médico que atendeu ele lá, que ele precisaria de 60 sessões de câmara hiperbárica, porém ele teria que aguardar na fila e possivelmente ele seria atendido daqui a 33 anos. Ele atestou isso. A hora que eu liguei no DRS, que eu mandei a cópia para o pessoal do DRS, eles acharam um absurdo. Ó, esse é o tipo de documento, desculpa, que poderia- soma a força
Exatamente. O que eu fiz? Aí eu liguei no DRS, fiz um ofício, caminhei toda a documentação. E aí eu acho que pelo cutucão que o DRS deve ter dado em Barretos, ele já está fazendo as sessões agora. Mas ele já estava aguardando há quase 2 anos com essa documentação na mão. Então, quando eu pedi para ele trazer que eu vi esse atestado, eu falei, é um absurdo o médico ainda atestar que o paciente tem que aguardar 33 anos para fazer um atendimento. Então, Ele já tá com mais de 70 esses anos. pontos legais que eu acho que a saúde do município tem que se organizar e começar a produzir documentação a respeito disso, onde exime a responsabilidade do município quanto a esse fato e transfere para a União e para o Estado. Para que eles fiquem obrigados a fazer isso daí e resolver esse problema. Mas você vê que interessante, você teve, né, a presença de chegar, olhar aquilo, achar um absurdo e levar adiante isso daí. E você disse que devem ter dado um cutucão para fazer. Agora você vê E aí arrumou dinheiro. quantos funcionários que não tem essa... Vai no piloto automático, não se sabe? E, eu tenho um monte de serviço para fazer e vai passando, e isso daí passa batido. É por isso que não acontece nada, porque ninguém acaba, né? E esse cutucão fez esse carinha passar na frente de um monte de outros que estão esperando na fila também. Então ele conseguiu por conta desse cutucão. Entendeu? Mas precisaria todos têm que cutucar. Todos Não é? É complicado isso. Mas você há de convir comigo que quem cutuca e consegue chegar, incentiva o outro a cutucar também. Se ela consiga cutucar todos os que precisam. Né? Não é verdade? Eu imagino que seja desse jeito, porque senão... Né? Nós não vamos longe, gente. Nós temos quantos pedidos de ressonância que vocês fizeram aí? 100, né? Vocês falaram? Foi 100? Quantos Os pedidos de ressonância que vocês levantaram foi 100? A quantidade de Isso aí no final da gestão do João Pedro, 109, acho que era. Então, aí nós temos 2 vagas mês. Quanto que o carinha vai esperar na Acho que fila? era uma Uma vaga. 50 meses, Que miseravelmente. parece que tem 173 Aí a 14 aparece um anos. lá na urgência, ele pula todo mundo que estava lá, ele vai lá na frente. Então, tem que fazer um trabalho junto aos médicos para E poder quando a demonstrar Dora, isso. quando a Dora fala, Essa outra coisa, necessidade. gente, que eu sei que assim, nada do que a gente venha falar aqui talvez justifique essa questão do número, tá? Mas uma coisa que a Dora colocou também, que eu quero ressaltar, é a questão da educação popular. Tá? Porque tem muito paciente que entra na sala do médico que se o médico não dá o que ele pede, ele agride o médico. Tá? Então tem muitos desses exames solicitados que não foi por solicitar, Foi por livre pressão. iniciativa médica, foi por pedido do paciente. Tanto que quando. E assim, é uma contrapartida de coisas. Nós estávamos com, acho que eu já falei isso em sessão anterior, se não me engano. Nós estávamos com o médico no PSF da Carnes atendendo uns 2 meses atrás, 3 meses. E assim, a redução que ele fez de encaminhar paciente para fora foi de quase 100 pacientes mês. Porque antes dele entrar, se encaminhava 150 pacientes para Tupã e para Marília. A partir do momento em que ele chegou, não dava 50 encaminhamentos mês. Ou seja, ele estava diagnosticando o problema do município, né, e estava tendo resultado no tratamento. Então a gente não precisou encaminhar. Então o gasto que nós tivemos com o PSF com relação à transferência, transporte, enfim, tudo que reduziu, por quê? Porque o médico estava se empenhando e estava diagnosticando o município. Tá? Então, só que assim, a qualidade, isso depende também, é fundamental, profissional. Então, se eu estou aqui, eu estou atendendo a Rose, eu vou tentar falar para ela, fazer com que ela confie em mim, para que ela acredite no que eu estou falando para ela. Não, porque Se eu tiver credibilidade e ela confiar em mim, ela vai confiar no tratamento que eu estou fazendo para ela. Não, porque que o diagnóstico está conseguindo ter resultado. Então, só que tem vários pacientes que exigem que o médico peça um raio-x, peça uma tomografia, peça não sei. A gente sabe que isso acontece. Mas assim, me desculpe, eu já vi atendimento na Santa Casa onde o médico nem olhou para a cara da paciente. Então, você há de convir comigo, a gente ouve falar de médicos que são bons, que olham, que examinam, que vê isso, aquilo, aquele outro.
professor isso- bom, tem professor Eu Mas sei. isso não é assim, o gestor tem que... Eu sei, mas eu acho que tem que ser identificado, não é verdade? Tem que ser identificado. Essa é a questão Eu da já gestão, vi, da gestão. eu já vi atendimento de que eu acompanhei, eu falei assim, não estou acreditando no que eu estou vendo, mas, né, fazer o quê? Aí a pessoa receita ainda um remédio para dor, mas não sabe identificar do que é. Nas reuniões que nós tivemos com o Jairo e o Pedrão de Adamantina, até o Moacir tá aqui, o Júlio também estava junto, eles colocaram assim, ó, se vocês não tiverem o médico como parceiro do município, vocês estão mortos. Então, Vocês estão mortos, porque nós estamos aqui, ó, damos uma relação dos medicamentos que tem na Mas na eu farmácia acho- do centro de saúde, Aham. e o cara, pá, Ele receita um ele receita o outro, que tem o mesmo princípio ativo, você receita outro. Só que chega na farmácia da prefeitura, do posto de saúde, tem que ter aquele lá, porque se Mas você sabe não como tem... é que você tem médico? Aí vai pro... Você não pode atrasar o pagamento dele. Exata. Você paga primeiro os médicos, o povo chia. Pagou primeiro que ganha mais. Então, isso aí Ah, mas vai- eu vai acho virar que no tem, município, eu vai acho vir que pra trabalho casa, tem que pagar todo mundo. Vai Se tentar. é mão de obra e todo mundo precisa, não precisa mais Mas nem e quando- outro. e quando o Agora, dinheiro não dá? mas quando o dinheiro não dá, não tem que contratar, porque, né, ninguém é obrigado a deixar de pagar suas contas mensais, porque quem contratou não tem dinheiro para pagar. Ué, mas se deixar de contratar, fica sem médico. É caixa. Então, Mas será que... Olha, a única coisa que soluciona esse problema aí, então fica difícil. eu vou. Eu passei pela prefeitura muitos anos, então a gente trabalhava dessa forma. Quando a coisa, o fluxo lá aumentava muito, a gente procurava uma parceria, certo? Vamos supor, uma clínica, o Genésio fez muito isso quando meu marido foi prefeito. Genésio, tenho 50 exames aqui. Eu tenho que fechar esse pacote. Quanto é que você vai me fazer? Eu ia falar isso agora. Você está entendendo? É uma Mas a solução. Então legislação isso não nós... permite, mas isso- A Rose trabalhou com o Toninho, trabalhou? Mas a legislação hoje pede que você faça a licitação. Ela não lhe permite. Mas qual é o problema de fazer a licitação? Genésio, quanto você vai me fazer? Se o outro fazer mais barato, oh meu Deus! Melhor ainda. Deus, melhor ainda. Qual é o problema de se fazer uma licitação? Mas esse é o Mas é importante. recurso, gente, né? Aí Esse você é já recurso. O recurso não tem porque está muito mal gerenciado, certo? Então, essa é a Está verdade. sendo resolvido tudo que está acontecendo hoje. É o quê? Falta de caixa na prefeitura? A hora que vocês falaram em relação às ultrassons, Como é que vai por resolver exemplo, isso aí? né? Fala assim, se hoje a gente tivesse 500 Vai ter que para fazer e tirar demonstrar o que está sendo gasto do Pagar imposto a gente paga. Eu, pelo menos, pago todos os impostos. Que investe 37% na saúde. Cadê? Aonde foi? Está entrando. Tem que fazer licitação. Então tem que fazer um levantamento. Tem que fazer um levantamento. Assim como a Tatiana falou que está fazendo um levantamento. Gira em torno da estatística. Exatamente. Demonstração estatística. Onde está exatamente o dinheiro. Vamos ouvir aqui. Ele falou para mim que o Rui, ou se não a clínica Santa Rita, tinha um convênio com a União para acertar o município com a clínica Santa Rita. Você sabe que convênio é esse? Por isso que foi convocada essa reunião com a clínica Santa Rita. Ele falou que sabia de um convênio que estava para ser firmado entre a União, tá? União e a Santa Rita? Não, Você ele... passar pelo município? Com o município, por isso que foi feita a reunião. Não, ele teria uma abertura com um convênio Isso que eu ia aí. falar, se for a prefeitura, um convênio entre a prefeitura e o Forlan, aí eu acredito que sim, mas Não, por isso que eles foram, né, nessa reunião aí para ver se podia saber como convênio, o que foi definido. eu estou a parte disso. Eu também não vou falar. Até porque nada que venha da União, ela não pode acontecer se não passar pelo Estado, pelo colegiado da região metropolitana. Adriano, eu, antes da Tatiana sair, eu perguntei quem seria a pessoa, o secretário ou a secretária de saúde. Exatamente para poder fazer uma pergunta que muitas pessoas têm questionado a gente, inclusive o pessoal do nosso partido, com relação ao mais médico. Por que no Célia
não sei se fez o requerimento, não tem nenhum médico do programa Mais Médico do governo, que é custeado pelo governo federal, enquanto que, segundo as informações, a Adamantina já tem 11. Eu posso responder? Por favor. Segundo a legislação, o município de Lucélia está cadastrado no Mais Médico, sim. Tá. E pode até ser Não contemplado. é um questionamento em razão às pessoas terem questionado. Ele pode até ser contemplado nas próximas vezes que tiver disponibilidade de médico. Só que a legislação, ela diz que o Mais Médico ele tem que vir para uma estratégia de saúde da família. Ele não pode vir, por exemplo, do centro de saúde. Tá, mas se viesse para a estratégia da família, que, pelo que consta é o PSF, nós teríamos uma economia, porque esse dinheiro, esse médico é custeado pelo governo federal. A gente teria que criar mais uma estratégia de saúde da família, porque a gente não pode dispensar também, nessa mesma legislação diz que a gente não pode dispensar nenhum dos médicos que a gente tem. É um dos compromissos do município. Você não pode dispensar um médico daqui, por exemplo, para contratar mais médico. Outro do mais Então, mas aí me causa uma estranheza, uma dúvida. Precisa levantar, não tenho certeza daquilo que eu vou falar. Segundo as informações, em Adamantina tem médico trabalhando no posto de saúde. Mesmo porque nós não temos 11 PSFs em Adamantina. Eu posso responder também. Eu sou de Adamantina tem 2 também. E eu sei a história porque eu participei, eu era secretária de saúde de Sagres. Eu participei de todo esse processo e eu sei o que aconteceu. Eles vão fazer em Adamantina 100% de estratégia de saúde da família. Mas não fizeram ainda. Não, já tem os médicos trabalhando lá. Já tem os médicos, porque os médicos vieram, mas eles estão com problema na contratação dos outros profissionais. Então, enquanto, por exemplo, a prefeitura não tem folha, assim como aconteceu aqui, a prefeitura não tem folha para contratar todos os profissionais, porque eles têm que abrir, eu não sei mais quantas estratégias de saúde. Então, eles estão procurando uma outra forma de contratação. Isso daí funciona como uma Assim cooperativa. como- Precisaria estar, ou uma empresa, uma cooperativa tem mil meios Os profissionais de do fazer isso. PSF, os profissionais do PSF, eles podem ser contratados por organização social, Isso, por OCIP, por ONGs, ou por pela prefeitura, tem por concurso público, né? Por concurso público, tá difícil. Eu nem fiz esse questionamento enquanto que vereador aqui na tribuna, mesmo porque eu precisava falar com vocês primeiro para a gente saber as Eu razões. apresentei a indicação, inclusive até hoje, que foi eu e a Ângela, e pegamos uma assinatura de todos os vereadores aqui. Isso, nós vamos responder. Eu estou com esse ofício para responder justamente isso. Que por causa da legislação, a gente não pode dispensar nenhum profissional que a Então, gente com tem. relação a essa indicação... Aí a gente teria que abrir outra estratégia de saúde da família para ter esse médico. E contratar mais gente. Então, o deputado da base até marcou um encontro com o secretário da Educação interino que está lá em Brasília. Eu estava querendo a cópia desse ofício, né, e o pedido do prefeito, dando um reforço para nós, juntamente com a assessoria nossa lá, para tentar E acertar essa aí teve situação. município até Tanto é que que o como Acácio não vai pedir conseguiu 8 abrir médicos. outra estratégia de saúde da família, teve uma diminuição do PAB, né, perdeu o recurso e teve que devolver o médico. Isso pode acontecer também, né? Se a gente tem um prazo de, se eu não me engano, 90 dias para colocar esse médico, cadastrar ele numa estratégia de saúde da família. Né? Então, assim, isso daí tem que ser muito bem articulado, porque a gente está com as 4 estratégias de saúde da família preenchidas. A gente tem médico em todas elas. Eu acho assim que esse trabalho que a Tati está fazendo de levantamento de dados e tudo, eu acho que isso seria muito importante também para criar um projeto e ver, viabilizar uma forma de trabalho que possa servir o município e que possa diminuir os gastos, né, e aumentar a qualidade de atendimento. Né? Isso tudo está sendo discutido. A gente tem reunião de atenção básica, com a própria participação do DRS, né, do Estado. Sim. Então, assim, a gente tem apoio deles para trabalhar a atenção básica. Claro que a gente trabalha a atenção básica, a gente diminui os gastos com exames, com internação, com várias coisas. Mas isso é uma coisa a longo prazo, não acontece, né? Sim, mas já é dado o primeiro passo, né? Pelo que eu senti do que a Tati falou, eu achei que ela está falando Você pode me confirmar que não houve atraso no pedido? O pedido
mais médico. Não, ele está, como eu disse, ele está cadastrado, o município está cadastrado, só que a gente não pode nem aceitar o médico. Eu não sei quem pode Porque responder. como que a gente vai fazer para colocar ele numa estratégia de saúde da família? Se não tem, né? Se a gente não Eu tem acho que ele até estratégia. pode ser Tem que dispensado demitir porque o ele médico que está lá para vir outro. ele está incluso na folha de pagamento da Santa Casa. Mas ele é contratado por um convênio, né? Existe um convênio que ele é pro PSF. Porque na contratação ele está direcionado para o PSF. Então, como a portaria do mais médico regulamenta que você não pode dispensar um para colocar o mais médico, então a gente não pode dispensar ninguém. Então, isso aí o município, então... A não ser que se construa mais estratégias. estratégia de saúde. Que nem, por exemplo, se for construir mais uma, a gente pode pedir o mais médico. Isso. Entendeu? Ou o médico peça demissão. Aí sim, porque daí o médico pediu demissão. Aí a Então gente aí não nós podemos tem buscar. médico. No Mas quando a gente tem, a PSF gente- do Bercindo, nós temos uma médica do Provab, que é praticamente igual ao mais médico, só que Muda só a nomenclatura do programa. Isso, é. E ela está pelo Provab. Vai ficar 1 ano com a gente. Que é uma boa, porque o município acaba economizando em 10 Mas por quê? Porque o doutor Daniel pediu demissão, foi embora e ela veio. Porque ela veio e ela estava no centro de saúde, porque a gente não tinha estratégia. Aí coincidiu, eu cheguei a ligar no Ministério, fazer todos esses questionamentos, eles me responderam que isso não era possível, porque esse médico ele tem que estar vinculado a uma estratégia de saúde da família. Deixa eu fazer uma Senão a pergunta. gente Eu acho perde que o é médico, muito perde o questionável na cidade hoje. Tá? Essa pergunta acho que é com os vereadores, com relação à cidade também. Por que esse número de 11 enfermeiras na contratação da Santa Casa? Porque na época do Carlos Ananias disse que tocavam aqui lá com 4 enfermeiras padrões. E hoje tem 11. Acho que na época do João Pedro era 7, né? Era 8. Na Santa Casa, eu sei que o Conselho Regional de Enfermagem ele tem um dimensionamento. E até onde eu não posso afirmar, mas assim, o que eu sei que eu já ouvi eles dizendo é que eles trabalham com o mínimo. Existe um dimensionamento que o Conselho exige, né? O Corém exige que tenha um mínimo lá. E é de acordo com o número de leitos, de acordo com por exemplo, na ginecologia tem uma conta que faz, na pediatria tem outra conta. Então, assim, depende do tanto de leitos e de cada setor. Que nem no centro de saúde, no centro de saúde a exigência são 6 enfermeiros. Só dentro do centro de saúde, sem contar as estratégias. Dentro do centro de saúde a exigência do Corém é de 6 enfermeiros. De acordo com o serviço que você oferece, né, tem esse dimensionamento. Ele vai fazer esse quantos cálculo. funcionários você precisa. Ou seja, não é como a gente quer, né? Não. Ninguém manda. É o Conselho que exige. Se fosse como Deus quisesse, estava melhor. Olha, é realmente uma situação muito complicada. Outro dia, eu recebi a ligação de um amigo meu, empresário da cidade, e a empresa dele hoje tem mais de 100 funcionários. E ele questionava o seguinte, ele falou, Romeu, dentro de um mês de 100 funcionários, eu tive 30 funcionários com atestado médico. A pessoa foi para o centro de saúde para pegar o atestado e ficar em casa por esses 2 meses. É uma situação complicadíssima. Cada semana é um CID. Cara, isso é terrível. E cada semana é um CID. Eu Aí não a tenho gente 100 fala, mas funcionários, essa mas eu semana já foi tive. simplesmente para pegar um atestado que não estava doente. Possivelmente não estava doente. Uma firma de 100, não é possível que 30 dentro de um mês ficou doente. E eu não acredito nisso. Mas o médico pega, te passa um monte de exame, como é que faz? Olha a situação. Então é uma questão também de consciência de nós, né? Já é uma questão de cultura isso daí. O cidadão sai um funcionário da Sheila, vai no centro de saúde. A época da toma xarifada, né, Rose? E vocês para resolver o problema, como é que faz? Então é uma situação muito É a complicada. conduta da população e a qualidade médica. É a conduta médica. Quando Quem somos nós? Aí que eu falo, aí quem somos nós para discutir a autoridade do médico? Sim. Olha a situação. Como que você vai interferir Como é que numa vai conduta interferir? médica? Romildo, isso aí também, naquele tipo de alimentação, foi por isso que foi feito esse motivo de não aceitar os atestados médicos, porque é de bode que tem na prefeitura também. Apresenta atestado médico para o município. Então daí a gente já se tem uma Perde ideia. o dia, porque é por dia trabalhado. Já se tem Então, na uma ideia do verdade, número de pessoas que vão só em busca de um atestado. Não é que exatamente estão doentes. Agora, quem somos nós para discutir eu isso? tive uma funcionária há um tempo atrás que ela tirou 22 dias de atestado médico em um mês.
E os CIDs era assim, um era uma coisa, outro era outra coisa, outro era outra coisa, e cada um era um médico que passava e cada um... Em cada junta, né? Cada dia do mês. Não sei. Você acredita nisso? É complicado. Você imagina, Sheila, 100 funcionários, 30 durante o mês. Ele falou, meu, tá aqui. Você vem aqui... Tô te falando. Eu até liguei para Tatiana na oportunidade para pedir para ela, pelo menos, conversar com o médico. Rose, aquela época do almoxarifado que acontecia isso também, eu falei com a secretária da saúde, né? E ela falou com os médicos e diminuiu, não é? Se preparando.